que essas estruturas não estão de pé com pouco esforço, né? Esforço esse que com certeza são mantidos hoje por todos aqueles que aqui trabalham. Para a noite de hoje, para a reflexão, eu trouxe uma passagem que ela é, no mínimo, desafiadora. E uma passagem que precisa de uma reflexão muito cuidadosa, porque se a gente faz a análise dessa passagem ao pé da letra, a gente tem a impressão que está assistindo os nossos telejornais de hoje, né? E ela traz um desafio muito grande para nós, porque nesta passagem Jesus não tem meias palavras. Ele de certa forma, em outras também, mas nessa especificamente, ele nos confronta nós conosco mesmos e nós não conseguimos fugir. É algo extremamente interessante. Nós vamos refletir essa passagem com base neste livro que é excelente, recomendo a todos, o Evangelho por Emmanuel, que é o Evangelho de Mateus comentado por Emmanuel e que já tem completa a edição das reflexões dele com os outros evangelistas também. Mas esse é especificamente com as passagens escritas por Mateus. E ele traz, no capítulo que trata dessa passagem de Cristo, alguns subtítulos bem instigantes. Mas nós vamos trabalhar especificamente a que trata dos versículos 34 a 38 e que tem como título algo também instigante: a guerra cristã. Então, do ponto de vista de análise ao pé da letra, parece tudo muito bélico, né? Mas é interessante que a gente comece essa reflexão e depois comece a fazer um paralelo com o contexto do Evangelho como um todo. Nesse versículo, o que é que traz a passagem? Mateus coloca que Cristo nos deixou o seguinte: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, o que não é muito difícil. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Se nós formos fazer uma análise dessa passagem ao pé da letra, a gente pergunta assim: de quem é isso? De Jesus não parece. E o interessante dessa colocação, dessa passagem, é que ela precisa ser esmiuçada frase a frase. É óbvio que Cristo não teve a intenção, no falar isso, de despertar o nosso lado mais primitivo. Isso não faz o menor sentido. Quando nós temos no Messias a exemplificação do amor, quando ele vem e nos garante que todas as leis poderiam se resumir ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que palavras são essas que constam nessa passagem de Mateus? Vamos começar a analisar ponto a ponto. Uma questão que é fundamental é a gente já analisar a palavra principal dessa passagem, que é a espada. O que ele traz embutido nessa palavra que desperta tanta impetuosidade no restante da passagem que ele relata? A espada, isso já na análise de Emmanuel, ela se caracteriza aqui pelo quantitativo do conhecimento novo que Jesus traz. A espada, que é a arma que leva a vencer a luta que se empreende em relação a um contexto, é no olhar de Emmanuel os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E ele trouxe não só para a época, como para os dias atuais e
para o resto da nossa vivência enquanto espíritos eternos, um desafio muito grande. Ele trouxe uma revolução de conceitos. Cristo, com certeza, é o revolucionário de toda a história da humanidade. Quando Cristo veio à Terra, tinha-se a visão de Deus como juiz punitivo, passional, em que seus filhos, de acordo com a sua intenção, solicitavam a ele que lhe fosse garantido os direitos em detrimento do direito do outro. Então, nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento, várias passagens em que povos são considerados superiores a outros povos por serem eleitos por Deus. Então, vem toda uma tradição histórica de Deus como um juiz temerário que determina quem vence e quem perde, que determina o que sofremos, que determina os nossos louros. E Cristo vem derrubando em todas as suas falas, em todos os seus momentos, essa visão de Deus. E Ele vem nos informar que Deus não é juiz, que Deus é Pai. Em sendo Pai, Ele não tem preferência pelos seus filhos, porque todos são filhos. E que, não sendo juiz e sendo Pai, Ele não tem por objetivo, com aquele que se equivoca, a punição, mas Ele tem por objetivo a reeducação, a recolocação daquele que se equivocou nas suas atitudes, revisando a sua forma de agir e voltando para uma questão de equilíbrio. Ele traz a visão de que se nós somos filhos de um mesmo Pai, nós somos irmãos. E que, sabendo que todo pai tem filhos com diferentes personalidades, com diferente comportamento, Ele vem no restante de todo o seu ensinamento, trazendo para nós um manual de orientações da boa convivência entre irmãos. Então, todo o Evangelho de Cristo traz, em todos os momentos, orientações a respeito de como convivermos, primeiramente conosco, na sequência com o próximo, em terceiro lugar com o ambiente em que nós nos encontramos, de maneira harmônica, a fim de nos sintonizarmos com as definições que Deus traz através das suas leis. Então, quando ele coloca essas questões ligadas a essa imagem de batalha, obviamente vem um outro questionamento imenso na nossa cabeça. Ele diz que ele traz a espada e não a paz. E por que essa comparação de opostos? O que era a paz que ele dizia que ele estava destruindo? Não é a paz que nós encontramos no restante das suas orientações. Ele, na realidade, vem, com esses seus ensinamentos, sair do consenso geral que se tinha na época e que ainda hoje temos, de que, cumprindo os contextos do mundo, é que nós estamos em paz. E ele disse que não, que muitas vezes nos colocando de maneira diferente daquilo que o mundo nos coloca, é que nós estamos em paz. Então, se no mundo o normal é a disputa, o normal é o poder, é normal querermos nos dar melhor que o outro que está conosco, e se isso for necessário nós passarmos por cima do outro, que assim seja, porque isso está nas regras do mundo, ele coloca que isso não é a paz. Se isso fosse a paz, ele estava trazendo a espada, porque ele estava trazendo os conceitos, ele trouxe conceitos opostos a isso. Onde ele coloca que a harmonia, que o equilíbrio, que a tolerância, que o bom senso em relação a tudo aquilo que fizemos e como agimos, isso é a paz. Mas para nós chegarmos de maneira plena a essas posturas de equilíbrio, nós precisamos, aí complementa-se a passagem, empreender uma batalha.
E aí vem a pergunta: nós temos que lutar contra quem? Porque ali ele coloca filho contra pai, irmão contra irmão. Isso dá o contexto de um campo de batalha. Mas que campo de batalha ele estava querendo dizer, já que ele era o enviado da paz? A batalha que nós temos que diariamente traçar dentro de nós. É a batalha do homem novo contra o homem velho. É a batalha contra as nossas dificuldades de personalidade, que vem se agregando no decorrer das nossas tantas existências pretéritas. É conseguirmos, de maneira incansável, no cotidiano, nos conhecer a nós mesmos. É nós termos a coragem de olhar para dentro, porque olhar para fora é muito fácil. Quer ver, olhar para o outro. Falar do vizinho é a coisa mais tranquila que tem. Tenho certeza, mesmo sem má intenção, que se nós pedirmos aqui, pense no seu primo mais velho e me defina o seu primo mais velho. A gente vai, ele é assim, ele é assado, ele é intempestivo, ele é querido. A gente traça o perfil lindo. Agora, coisa difícil a gente traçar o nosso perfil. Mas de verdade verdadeira, não é aquele perfil que a gente quer exteriorizar, é aquele perfil que a gente olha para dentro. Por que é difícil? Porque às vezes nem a gente se conhece. Muitas vezes nós julgamos o comportamento do outro em determinada situação que nós nunca passamos aquela situação. E a gente julga o comportamento do outro. Mas a batalha está grande. Vento Sul não está de brincadeira hoje. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de nos definir como é que a gente agiria na situação em que nós julgamos o outro agindo. Vamos pegar o momento atual, que é o mais fácil para nós. Como é que nós agiríamos se nós fôssemos mandatários do poder nesse momento? Com que equilíbrio nós trataríamos as nossas relações? Com que equilíbrio nós saberíamos lidar com as tentações do poder? Será que eu me garanto, estando numa situação de poder? Não sei vocês, eu ainda acho que eu tenho muita estrada para rolar. Então, quando nós temos que nos analisar, a situação fica complicada, porque nós somos, na realidade, o acúmulo de muitas vivências. Nós somos o acúmulo de muitas experiências. E muitas dessas experiências nós falhamos. Muitas dessas experiências nós agregamos atitudes que são extremamente complicadas. E que talvez muitos de nós ainda não tenhamos vivido outros momentos que coloquem em xeque o nosso comportamento para sabermos se aquela atitude equivocada de 3, 4, 5, 6 encarnações atrás, nós já sabemos fazer diferente. Então, quando Cristo traça o campo de batalha como estando dentro do mais íntimo núcleo que nós conhecemos de convivência, que é o lar, ele deixa claro que cada indivíduo que compõe esse núcleo mais próximo de nós tem a sua batalha interior pela frente. E o que é mais forte nesse contexto é que ele não diz quem vence. E por que ele diz que esse campo de batalha, que é esse contexto familiar, é algo tão forte? Porque as opiniões contrárias que nós vivemos no ambiente doméstico é a grande escola que a vida nos propicia. Porque mesmo tendo esses comportamentos diferentes, um dos objetivos principais do convívio que nós temos
com cada contexto social que nós estamos, é justamente termos a capacidade e a oportunidade de, nos conhecendo, tentar entender o outro. E Deus nos coloca justamente um ao lado do outro, mesmo sabendo que a batalha pode estar se estabelecendo no ambiente externo, porque é assim. Nós somos igual a pedra de rio. A gente começa lá no alto, cheio de ponta, irregular, feia. E na descida da corrente do rio, nos embates, no convívio uns com os outros, nós temos a oportunidade de aprender e de ensinar, de trocar as experiências e de irmos acertando as nossas arestas. A pedra de rio que a gente compra no mercado ornamental aí do paisagismo, ela é cara. E todo mundo acha ela linda, porque só viu ela depois da batalha. Ninguém pagaria por aquela pedra lá no começo do rio, porque ela era feia, ela era irregular, ela é cheia de ponta, ela é fosca. Agora paga-se um dinheirão por ela, depois que ela chegou no final do rio. Mas a batalha, quem viveu foi ela. E isso é a nossa oportunidade em mais essa existência. Que nós tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós. E apesar de um momento social, político que nós estamos vivendo ser difícil, ele é de uma riqueza enorme. Porque ele está permitindo que nós olhemos o que é que sai de cada um de dentro de nós, de cada um de dentro. O que é que está saindo de dentro de nós? Meu Deus, esse momento, onde é que já se viu? É intolerância, é corrupção, são comportamentos absurdos do ponto de vista social. Quem que tem o comportamento? Quem que é essa sociedade? É um ser extraterrestre que chegou aqui entre nós? Somos nós. Os intolerantes somos nós. Os corruptíveis somos nós, nos níveis os mais variados. Na questão da intolerância, o problema não é o alvo da intolerância, o problema é o intolerante. Se eu sou intolerante à raça, ao sexo, à orientação sexual, à classe social, o problema não é quem está nesse contexto, sou eu, que não sei conviver com as diferenças. Quando Cristo nos propõe traçar essa batalha, uma das batalhas difíceis que nós temos para viver dentro de nós é aceitar o não convencional. Aquele indivíduo que tem a orientação sexual não convencional, intolerância. Aquele indivíduo que está numa classe social pior que a minha, intolerância. Melhor que a minha, intolerância também. Então nós temos ainda dentro de nós, arraigado de maneira muito forte, esse ambiente que nós estamos vendo ser extraído de cada um de nós e vir para o exterior. O desafio onde é que está? Pegar a espada que Cristo nos falou de maneira alegórica e sair matando todo mundo que está no entorno? Não. Esse está sendo um momento extremamente rico para nós encontrarmos-nos conosco mesmo, para marcarmos aquele cafezinho da tarde conosco, para fazermos aquela conversa de pé de orelha conosco, para quando nós olhamos o comportamento social que se massifica ali fora, a gente olhar e dizer: qual é a minha participação nisso? Eu estou entrando no Maria vai com as outras? Por que eu estou entrando no Maria vai com as outras? Porque eu não tenho minhas convicções sobre questões de ordem moral, ética, etc., ainda muito bem estabelecidas? Será que eu, naquela condição que se encontra a pessoa que é meu alvo de atenção, como é que eu estaria agindo lá? Será que eu já tenho capacidade de conseguir tolher essas minhas dificuldades? Então,
essa passagem do Cristo é um grande desafio para nós. É um desafio que já vem de muitas existências e que nós vamos levar para muitas outras. Porque nós só vamos viver um ambiente de paz depois da conquista dessa paz. Porque essa paz ninguém vai nos dar. Cristo não vai nos dar a paz. Deus não vai nos dar a paz. O outro não vai nos dar a paz. Porque a paz tem que ser uma conquista pessoal. Eu nem sei viver a paz se eu tenho a guerra dentro de mim. Eu posso estar vivendo num ambiente da mais absoluta harmonia e me sentir na mais absoluta angústia e desespero aqui dentro. Não é o ambiente exterior, ele é algo que eu posso estar nele e viver como ele, ou eu posso estar nele e viver como está dentro de mim. Então nós temos um desafio imenso pela frente, enquanto seres humanos. Sabemos que estamos num momento crítico, não é de Florianópolis, não é de Santa Catarina, não é de Brasil, é de humanidade. Todos os cantos do planeta, neste momento, estão vivendo, as pessoas que compõem todas as sociedades, estão vivendo desafios enormes. Nós somos obrigados e estamos sendo colocados contra a parede de termos a coragem de nos conhecermos. É o maior desafio da humanidade. Mas tem um detalhe: não é trancado dentro de um quarto, perguntando a cada 5 minutos: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Que nós vamos nos conhecer. É no convívio com o outro. É nos arriscando a estender a mão. É nos arriscando a entender que muitas vezes a verdade não é a minha, pode ser a do outro, e também pode não ser a minha nem ser a do outro, e nós dois estarmos à procura da verdade, que é aquela que é baseada nas leis de Deus. Então nós somos corações armados, nós somos bélicos nas nossas emoções ainda. Não precisa que nós estejamos num campo de batalha da Síria, não precisa que nós estejamos nas brigas de milícia e tráfico das comunidades com dificuldade desse Brasil afora. Nós podemos estar traçando relações profundamente bélicas com o nosso filho, profundamente bélicas com os nossos companheiros, profundamente bélica com nossos pais, com os nossos chefes no trabalho, com o nosso vizinho. Aquela é a nossa guerra. Ali é o tratado de paz que nós temos que assinar. Mas esse filho que mexe com o pior dos meus sentimentos, desequilibrado, que tudo que eu falo retruca, quem é essa criatura? O que é que ele pensa que ele é? Uma resposta simples: é o meu professor. É o meu professor. Ele está me dando a oportunidade de eu tentar fazer diferente. Porque se a nossa relação é tão bélica, se a nossa relação é tão difícil, é porque não é a primeira vez que a gente se encontra. E muito provavelmente, em algum momento na nossa história anterior, os santos passaram a não se encaixar. Ele é uma conquista minha. Os nossos amores e os nossos dissabores são conquistas nossas, não temos como fugir. Eles não são o nosso problema, eles são os problemas deles. O meu problema com eles sou eu. Mas é muito complicado a gente fazer isso se a gente não admitir que a gente tem que se conhecer. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec, de maneira extremamente inteligente e pedagógica, questiona: como fazer para resistir
a esse contexto de dificuldade que nós vivemos? E a resposta eu acho que é a segunda menor do Livro dos Espíritos. A primeira menor é quando Kardec pergunta, na 625, se eu não me engano, quem é o ser com maior evolução que teve no nosso planeta e que pode ser usado como modelo e guia. É a menor resposta do Livro dos Espíritos, Jesus. Eu acho que a segunda menor resposta é a 219, conhece-te a ti mesmo. Nós não temos alternativa. Nós temos que fazer isso. E temos que botar a mão na massa. Porque não adianta a gente dizer, eu melhorei. Eu hoje sou uma pessoa tolerante. Eu hoje sou uma pessoa que ama o meu próximo. Eu hoje sou uma pessoa que compreendo que tenho as minhas limitações. Ótimo, excelente. Vamos botar a prova? Vamos testar a tolerância? A tolerância é algo que ou ela é ou ela não é. Tu não pode dizer que tu és tolerante e quando tu és confrontado com aquela pessoa, tu sente a intolerância dentro de ti. Me dá desconforto. Por que me dá desconforto? Ou porque aquilo é contra os meus parâmetros do convencional, ou porque eu não entendo por que aquilo acontece. Então eu tenho que resolver esse problema. Ah, Silvana, mas eu não concordar com a conduta do outro é uma coisa possível, claro. Agora, isso ser motivo para eu enxergar no outro um alvo da minha intolerância, isso não é algo esperável. Eu achar que o que o outro faz é errado, só o que eu faço está certo, isso não é algo esperável. Ah, claro que é, não é? O próprio Cristo prova que não é. Quando ele atende a situação da mulher adúltera sendo ameaçada do apedrejamento. E outro dia eu estava escutando uma palestra do Haroldo que eu achei muito interessante. Ele disse, talvez tenha sido um dos poucos registros que Cristo deixou, quando ele fez um círculo na areia no chão e disse para aqueles que estavam ameaçando a mulher adúltera, quem não carrega nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Essa foi a primeira lição. Mas a lição maior que ele deu nessa passagem foi a evidência da mais absoluta compreensão da dificuldade do outro. Quando ele perguntou para ela, mulher, cadê os que te acusavam? E ela disse, não sei, mestre, saíram todos. E aí vem a grande lição dele. Então vá e não peques mais, porque eu também não te condeno. Ele, a perfeição do que a gente tem como exemplo que chegou a este mundo. Então nós temos que ter essa compreensão, nos analisemos, tenhamos coragem de olhar para dentro de nós. Quem está falando isso é uma pessoa que já alcançou esse nível de desenvolvimento, hipótese alguma. Hoje mesmo, esse tema para mim, nesses últimos 2 dias, foi um grande desafio, porque vivi vários momentos que eu dizia, meu Deus, a paz, meu Deus, a espada. Nós vivemos no nosso cotidiano. E é uma vergonha a gente perceber que na manhã de hoje a gente cometeu algumas coisas que iam contra essa situação? Não. Em hipótese alguma, isso não é vergonhoso. Vergonhoso é a gente fazer de conta que a gente não erra, só os outros. Vergonhoso é a gente não ter a humildade de perceber que a gente tem bastante trabalho por fazer dentro de cada um de nós. E tendo na doutrina espírita um subsídio de informação, de conhecimento tão rico, nós temos a obrigação, pelo menos, de refletir. Hermance Dufour foi muito clara quando colocou: espiritismo na cabeça é conhecimento. Faz transformação? Quando que faz transformação? Quando ele vem do coração. Quando nós realmente começamos, de pouquinho em pouquinho, passo a passo, vivenciar e enfrentar esses nossos desafios. Talvez, e aqui fica a finalização da nossa reflexão, o que nos falte
é criatividade. Às vezes é. Às vezes nós estamos com aqueles desafios na nossa vida, nas nossas relações, só que nós agimos todos os dias da mesma maneira. Fulano de tal é tal coisa, eu ajo com ele exatamente igual e passo a minha vida reclamando. Sabe essa história de vou botar casal, que a gente sabe que é de casal que a vida inteira briga pelo mesmo motivo, mas os dois agem da mesma forma? Isso é a tradução do ser humano. E o que é que às vezes nos falta? Mudar a estratégia. Se eu sou aquela mãe, e eu vos falo porque vivo fazendo isso com um filho que é o meu grande professor, quando nós temos os nossos desencontros de pensamento, não tem jeito, a coisa não vai. Aí lá um dia a luz bate na minha mente e eu me dou conta que eu estou falando muito mais do que a minha boca precisa falar, e eu faço silêncio absoluto. A coisa... No terceiro dia vem desse: mãe, está acontecendo alguma coisa, mãe? Tu não está mais me dando atenção? Mãe, a gente não brigou mais. Eu disse: que bom. Não! Ai, mãe, a gente precisa conversar. Então, às vezes, é uma mudança de estratégia. E fechando para a reflexão final mesmo desse assunto, fica uma história uma história com E, não com H, de um publicitário francês que morava no centro de Paris. E todos os dias ele ia para o escritório dele a pé. E um dia ele começou a se dar conta que em determinado momento, em determinado ponto do caminho que ele fazia, tinha sempre um cego pedindo esmola. E ele passou um dia, olhou da calçada oposta, passou no outro, olhou da calçada oposta, e naquele dia ele resolveu passar na calçada que o cego estava sentado. E ele parou, deu uma espichada de olho para dentro do chapéu que o cego deixava na calçada e viu que tinha 2 moedas, e isso eram 11 horas da manhã. E ele pensou: poxa, só 2 pessoas pararam para ajudar esse homem. E aí ele olhou para o lado e viu que do lado do homem tinha um papelão. E ele foi ver o que é que estava escrito naquele papelão. E estava escrito assim: sou cego, por favor me ajude. Aí o publicitário tirou uma caneta que ele tinha no bolso, pegou o papelão bem devagar para o cego não perceber, virou o papelão do lado contrário e escreveu uma frase, botou no mesmo lugar e saiu. E ele voltou para casa no final do dia, no final da tarde, e resolveu passar por ali novamente para olhar o cego. E quando ele passou, espichou os olhos, o chapéu do cego estava cheio de moedas. E aí ele falou para o cego: poxa, o teu dia hoje rendeu, conseguisses bastante ajuda. Ele disse: moço, eu não sei o que aconteceu, mas o sol já corria mais alto quando de repente as pessoas passaram a botar mais moedas no meu chapéu. E eu não entendo por quê. Eu não fiz nada diferente. O papelão que eu pedi para o meu sobrinho escrever uma frase está no mesmo lugar de sempre. O senhor pode ler para mim se tem alguma coisa diferente nesse papelão? Aí o publicitário deu um sorriso, olhou no entorno, as árvores floridas, os pássaros cantando, e ele falou para o cego: posso, meu amigo? O que é que está escrito aí? Não é sou cego, me ajude? Ele disse: não. O que está escrito aqui é o seguinte: hoje é primavera em Paris e eu não posso ver. Por favor, me ajude. Vamos pensar se nós não estamos precisando mudar as estratégias das nossas condutas na vida, lembrando sempre que Deus jamais nos deixa no desamparo. E se o nosso desafio é grande e talvez
nós não consigamos resolver as nossas questões nessa existência, pelo menos comecemos nessa existência. E vamos resolver quando tanto nós, quanto quem está envolvido conosco naquela situação, tivermos a maturidade. Mais importante é o trabalho, porque oportunidade Deus nos dá. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos.